Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui você vai encontrar vídeos sobre temas como fé, esperança, amor, oração, milagres e muito mais. Eu sou um apaixonado pela palavra de Jeová e quero compartilhar com vocês reflexões, experiências e aprendizados. Meu objetivo é inspirar você a viver uma vida mais plena, feliz e conectada com o Criador. Espero que você goste do meu conteúdo e que ele possa te ajudar a crescer espiritualmente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que achou dos vídeos. Que Jeová te abençoe. Você está interessado no futuro? A maioria das pessoas está. Elas esperam ter um futuro de paz, estar livres do medo, ter boas condições de vida, um trabalho produtivo e agradável, boa saúde e uma vida longa e feliz, junto com seus amigos e familiares. Mas será que um futuro assim é possível? Muitas pessoas acham difícil de acreditar nisso por causa dos problemas que o mundo enfrenta hoje, como pandemias, guerras, terrorismo, problemas econômicos, mudanças climáticas extremas e assim por diante. Essas condições levam muitos a se perguntar se a humanidade vai conseguir sobreviver e se até mesmo vai ter um futuro. Além disso, coisas como desastres naturais, problemas de saúde ou a perda do emprego podem acontecer de repente e nos deixar preocupados com o nosso futuro e com o futuro da nossa família. Então, não é de admirar que a maioria das pessoas tenha pensamentos negativos quanto ao futuro. Elas olham para a frente e não veem boas perspectivas. Mas a Bíblia mostra que, apesar das dificuldades que enfrentamos hoje, nós podemos encarar o futuro com confiança. E o motivo está aqui no Salmo 46, 1 e 2. Salmos 46, 1 e 2. Esse texto nos diz: Deus é nosso refúgio e nossa força, uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. E o versículo 2, apenas no início, diz: Por isso é que não teremos medo. Esse salmo diz que Deus é nosso refúgio, uma ajuda encontrada em tempos de aflição. Imagine que você está caminhando por um lugar aberto e de repente começam a formar nuvens escuras no céu. Você percebe que logo vai cair uma tempestade. Você fica com medo. Você sai correndo. Mas aí você encontra um abrigo, um lugar seguro para se proteger. E você fica ali até passar a tempestade. Que alívio, não é mesmo? Da mesma forma, nesses tempos difíceis em que vivemos, tempos de aflição, Deus é para nós um refúgio, um lugar seguro onde nós podemos nos esconder e nos proteger. Se confiarmos nele, poderemos nos sentir seguros, apesar dos desafios que enfrentamos e das condições do mundo que ficam cada vez piores. E qual vai ser o resultado? Como diz o início do versículo 2, nós não teremos medo. Não teremos medo das tempestades, das dificuldades, dos problemas que virão sobre nós, porque nós confiamos em Jeová como nosso refúgio. Então, Deus nos ajuda a encarar o futuro com confiança. Mas como ele faz isso? Vamos ver 3 maneiras por meio das quais Deus nos ajuda a encarar o futuro com confiança. A primeira delas é: Deus nos dá a esperança de um futuro maravilhoso. Deus nos dá a esperança de um futuro maravilhoso. A Bíblia diz no Salmo 37, 29, que os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Mas como será a vida nesse futuro maravilhoso? Como será viver para sempre? Vamos ver Isaías 65, 21 a 23, que faz uma descrição de como será a vida nesse futuro que Deus nos promete. Isaías, capítulo 65, versículos 21 a 23. Lemos assim: Eles construirão casas e morarão nelas. Plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outros comerem. Pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, nem darão à luz filhos que sofrerão calamidade, porque eles e seus filhos são a descendência
abençoada por Jeová. Imagine viver num mundo assim, onde não haverá guerras, doenças, nem mesmo a morte. Todos vão poder construir casas e morar nelas, plantar e colher o fruto do seu próprio labor. Todos terão um trabalho agradável e viverão em paz uns com os outros e com os animais. Todos serão felizes, e isso para sempre. Não será maravilhoso um futuro assim? Até mesmo bilhões de pessoas que já morreram vão poder se beneficiar dessas promessas. Em Atos 24:15, a Bíblia diz que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. Isso significa que bilhões de pessoas que já morreram vão voltar a viver e se beneficiar desse futuro maravilhoso. E nós podemos confiar plenamente nisso, porque nada pode impedir Jeová de cumprir as suas promessas. Isaías 55:11 diz que a palavra dele não volta para ele sem resultados. Com certeza, tudo que ele prometeu na sua palavra, a Bíblia, vai se cumprir. Então nós podemos confiar plenamente nisso. Mas qual é a segunda maneira em que Deus nos ajuda a encarar o futuro com confiança? A segunda maneira é: Deus nos dá ajudas agora. Deus nos dá ajudas agora. Ele nos dá ajudas agora para que nós possamos enfrentar com êxito as dificuldades da vida até chegar a esse futuro maravilhoso que nós acabamos de mencionar. Vamos ver como ele faz isso lendo o Salmo 73, versículos 23 e 24. Salmos 73, versículos 23 e 24. Esse salmo nos diz: Mas agora estou sempre contigo. Pegaste a minha mão direita. Tu me guias com os teus conselhos, e depois me conduzirás à glória. Notaram? O escritor deste salmo nos ajuda a fazer um quadro mental de como Jeová nos dá ajudas agora. Ele diz que Jeová o pegou pela mão direita e o guiou com os seus conselhos. Era como se o salmista estivesse perdido, sem saber para onde ir, mas Jeová o segurasse pela mão e indicasse o caminho certo, indicasse o lugar por onde ele deveria seguir. E como resultado, ele diz que Jeová o conduziria à glória, ou seja, ele passaria a ter uma relação íntima, achegada com Jeová. Será que isso pode acontecer conosco também? Com certeza. Às vezes nós nos sentimos como que perdidos nesse mundo tão cheio de problemas, sem saber para onde ir. Mas Jeová, como um pai amoroso, segura a nossa mão e nos conduz com segurança por este mundo difícil. Ele faz isso de muitas maneiras. Ele nos dá muitas ajudas agora para que nós possamos conseguir atravessar as dificuldades que ainda virão. Vejam algumas dessas ajudas. Ele nos dá sabedoria para lidarmos com os problemas do melhor modo possível. O modo principal de Jeová nos dar sabedoria é por meio da sua palavra, a Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que ele dá sabedoria generosamente a quem pedir. Então nós podemos pedir que Jeová nos dê sabedoria para sabermos como lidar com os problemas que enfrentamos. Quando nós lemos a Bíblia e meditamos nela, nós adquirimos a sabedoria que nós precisamos, então, para lidar com os desafios da vida. É como se Jeová estivesse nos conduzindo pela mão, assim como ele fez com o salmista. Por meio da Bíblia, Jeová também nos ajuda a desenvolver boas qualidades, como, por exemplo, paciência e fé. Essas qualidades, que fazem parte do fruto do Espírito de Deus, nos impedem de ficar ansiosos demais quanto ao futuro. Diante dos problemas e dificuldades que enfrentamos, talvez nós fiquemos impacientes, talvez nós ficamos irritados, talvez nós não saibamos como lidar com a situação e queremos que tudo se resolva logo. Mas, com a ajuda de Jeová, com essas qualidades como paciência e fé, nós não entramos em desespero, mas esperamos pacientemente o tempo em que Jeová vai resolver todos os nossos problemas. Então essa é mais uma ajuda que Jeová nos dá à medida que nós lemos a sua palavra, a Bíblia. Ele nos ajuda a ter paciência para esperar o tempo dele resolver todos os problemas e também fé para nós continuarmos seguindo em frente, fazendo o que agrada a ele.
Outra ajuda que Deus nos dá agora está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que é a paz de Deus. O que é essa paz de Deus mencionada nesse texto? Essa expressão se refere à calma e à tranquilidade que nós sentimos por causa da nossa preciosa amizade com Jeová. Nós podemos sentir essa paz mesmo enfrentando situações muito difíceis e provadoras. É por isso que a Bíblia diz nesse texto que essa paz está além de toda compreensão e também ela guardará o nosso coração. Só Jeová pode nos dar esse tipo de paz. É aquela paz que muitos irmãos sentem quando estão passando por uma situação extremamente difícil, como perseguição ou enfrentando desastres naturais ou outra situação muito difícil. Jeová também nos dá força e coragem para lidarmos com problemas graves que parecem estar além do nosso controle. Então, quando nós passamos por uma situação para as quais nós não temos solução ou não sabemos o que fazer, Jeová nos dá força e coragem para enfrentá-las. Mas como nós podemos conseguir todas essas ajudas da parte de Jeová? Nós vemos nesta imagem uma pessoa numa cadeira de rodas, pedindo a ajuda de Jeová para tirar proveito da leitura da Bíblia. Nós observamos que sobre a mesa há uma Bíblia e a pessoa está numa condição difícil, mas está pedindo orientação, ajuda da parte de Jeová. Então, nós podemos também orar a Deus pedindo que Ele nos ajude a desenvolver as qualidades necessárias para lidarmos com as situações difíceis, as qualidades que nós acabamos de falar. Aí, à medida que lemos a Sua palavra e aplicamos em nossa vida o que nós aprendemos, Jeová nos dá sabedoria, boas qualidades, nos dá a sua força, paz, força e coragem para nós seguirmos em frente. Com essas ajudas, nós conseguimos lidar com êxito com as nossas dificuldades. E também conseguimos lidar com os problemas do dia a dia e encaramos o futuro com confiança, porque nós temos plena confiança de que logo esses problemas serão coisas do passado. Além disso, como aconteceu com o salmista, Jeová vai nos conduzir à glória, ou seja, Ele vai nos ajudar a ter uma relação íntima, achegada com Ele. E essa forte amizade com Jeová vai nos ajudar a encarar o futuro com confiança. Nós não vamos desistir quando passarmos por uma situação muito difícil. Qual é a terceira maneira em que Deus nos ajuda a encarar o futuro com confiança? A terceira maneira é: Deus usa uma fraternidade mundial para ajudar os que confiam nele. Isso está de acordo com o texto de 1 Pedro 5,9, que fala da associação inteira dos nossos irmãos no mundo, que passam pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Então ele usa uma fraternidade mundial para nos ajudar. Nesta época difícil, nenhum de nós está isento de enfrentar dificuldades, como guerras, doenças, problemas financeiros, desastres naturais e assim por diante. Quando isso acontece, as testemunhas de Jeová encorajam e apoiam umas às outras, principalmente em momentos muito difíceis. Nessa imagem que estamos vendo agora, nós observamos um casal, testemunha de Jeová, ajudando uma família que foi afetada por um desastre natural. Com seus próprios recursos, as testemunhas de Jeová ajudam seus irmãos a ter o necessário em sentido material, emocional e principalmente em sentido espiritual. E elas fazem isso com alegria, porque são motivadas por seu amor a Jeová e também por seu amor ao próximo. Ao fazer isso, elas estão cumprindo o que diz o texto de 1 João 3,18, que diz que nós devemos amar não apenas em palavras, mas principalmente em ações. Então, por meio da fraternidade mundial, Jeová nos dá a ajuda necessária para enfrentarmos as dificuldades e encararmos o futuro com confiança. Neste respeito, vamos ver um vídeo que mostra como duas testemunhas de Jeová sentiram esse amor na prática ao enfrentar dificuldades sérias e como isso as ajudou a encarar o futuro com confiança. Vamos assistir ao vídeo. Eu e Alexandre nos casamos em junho de 2007. A saúde dele era relativamente boa, mas com o tempo foi ficando mais debilitada. Hoje ele precisa de ajuda para ir ao banheiro, abotoar uma camisa, fazer a barba, tratamentos como fisioterapia. Às vezes eu falava que eu estava sozinha aqui.
E não tô sozinha. Nunca estive, né? E os irmãos têm grande parte nisso. Muitos irmãos vão à nossa casa para fazer tarefas da manutenção da casa, da cadeira de rodas. Enfim, os irmãos são muito prestativos. Além da ajuda dos irmãos, a esperança que Jeová nos dá para o futuro me ajuda a não ver esses momentos como eles parecem ser tão difíceis, né? Então, para mim não é difícil ver lá na frente, no novo mundo, o Alexandre sem a cadeira de rodas. Como Paulo disse, todo sofrimento que a gente passa hoje, ele é momentâneo e leve. Mas as bênçãos de Jeová, elas são eternas. Então a gente tem que focar nisso. Nasci e fui criada em Mariupol, Ucrânia, uma cidade linda, com muitas áreas verdes. Mas de uma hora para outra, a vida virou de cabeça para baixo. A gente ouvia das autoridades o que estava acontecendo de um lado, o que acontecia do outro. Quando você vê toda a destruição, quando vê o que está acontecendo na sua cidade, você pensa, e agora, o que vou fazer? Aí você ora para Jeová e sabe bem o que precisa fazer. Eu sabia que tinha que sair de lá, mas não sabia para onde ir. Os irmãos ajudaram em cada detalhe. Os irmãos providenciaram tudo, alimento, água. Não tem palavras para descrever esse amor. É a oração que te ajuda a perseverar. Ela te dá uma paz interior. O Espírito Santo dá a paz que você precisa e fortalece a sua esperança. Se você confiar em Jeová, Ele nunca vai te abandonar. Se você tem Jeová, não tem nenhum motivo para ter medo. Nenhum. Que vídeo encorajador, não é mesmo? Vamos relembrar algumas coisas que essas irmãs disseram? A irmã Sheila disse o seguinte: além da ajuda dos irmãos, a esperança que Jeová nos dá para o futuro me ajuda a não ver esses problemas como eles parecem ser, tão difíceis. Todo sofrimento que a gente passa hoje é momentâneo e leve, mas as bênçãos de Jeová são eternas, então a gente tem que focar nisso. E a irmã da Ucrânia disse: os irmãos ajudaram em cada detalhe, providenciaram tudo, alimento, água. Não tenho palavras para descrever esse amor. Se você confiar em Jeová, não tem motivo para ter medo nenhum. Então, notaram? A esperança que Jeová nos dá de termos um futuro melhor, um futuro maravilhoso, no paraíso, ajudou a irmã Sheila a enfrentar as dificuldades. E também a associação de irmãos ajudou essa irmã da Ucrânia também a lidar com as dificuldades. Então, por meio dessas ajudas que Jeová nos dá hoje, nós podemos sim encarar o futuro com confiança, sabendo que logo nós não teremos mais os problemas que temos hoje. O texto que lemos no início, Salmo 46:1, diz que Deus é nosso refúgio e nossa força. Nós, testemunhas de Jeová, sabemos muito bem disso. Nós já sentimos como Jeová nos ajuda, como Ele é para nós um refúgio e força. Mas e para você que está nos visitando hoje? Será que Deus pode ser para você também um refúgio e uma força? Com certeza. Veja 3 coisas que você precisa fazer para que isso aconteça no seu caso também. A primeira, estude a Bíblia. Sim, estude a Bíblia. Isso vai ajudar você a enxergar a Jeová como seu Pai amoroso. Aprenda os ensinamentos dele e obedeça aos seus ensinamentos. Isso vai ser para o seu próprio bem. Veja o convite que Jeová faz para todos, inclusive para você, aqui no livro de Isaías, capítulo 48, versículos 17 e 18. Isaías, capítulo 48, versículos 17 e 18, diz assim:
Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel. Eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Notou aqui? Jeová está fazendo um convite, dizendo que ele sabe o que é melhor para você. Ele te ensina a seguir no caminho correto, para que você tenha êxito na vida, para que você saiba como lidar com as dificuldades. E qual vai ser o resultado? Veja o versículo 18. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos. Então a sua paz se tornaria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. Percebeu aqui? A sua paz se tornará como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Isso significa que você vai ter paz abundante, vai ter tranquilidade, mesmo neste mundo difícil, mesmo passando por muitas dificuldades. Você vai ter essa paz de Deus. Isso se você obedecer aos mandamentos dele, que estão na Bíblia. Então, aumente o seu conhecimento sobre Deus e seus princípios, estudando a Bíblia gratuitamente com as testemunhas de Jeová. A sua confiança em Deus vai aumentar à medida que você observar como ele ajudou pessoas fiéis no passado, como ele ajuda seus servos hoje e como ele vai ajudar você também, se você fizer isso. Se você ler a sua palavra e colocar em prática na sua vida o que você aprende. Que outra coisa você precisa fazer para que Deus seja um refúgio e força para você? Lance a sua ansiedade sobre Deus na certeza de que Ele vai ajudar você. Isso está de acordo com o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Vamos ler? 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Note o incentivo que Deus dá a você aqui. Diz assim: portanto, humilhem-se sob a mão poderosa de Deus, para que Ele os enalteça no tempo devido. Notem o ponto agora. Ao passo que lançam sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Percebeu aqui? O texto diz para lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade. E como resultado, Ele cuida de nós. Mas o que é ansiedade? Ansiedade é uma preocupação excessiva e constante que pode tirar a nossa paz. Pode ser algo real ou imaginário, mas que pode tirar a nossa alegria. E o texto diz para nós lançarmos sobre Deus as nossas ansiedades ou as nossas preocupações excessivas. Quando nós fazemos isso, nós como que passamos para Jeová a responsabilidade de cuidar de todas as nossas preocupações, principalmente aquelas que estão além do nosso controle. Nós como que deixamos de preocupar com aquilo, porque agora nós sabemos que as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos estão em boas mãos. Ninguém melhor do que Jeová para saber como cuidar das nossas preocupações, como nos ajudar a lidar com elas. Mas como Jeová faz isso? Nos ajuda a lidar com as nossas ansiedades. Bom, pode ser que Deus não acabe com todas as nossas provações agora, mas Ele vai dar a você a força e a sabedoria que você precisa para lidar com qualquer dificuldade que aparecer. Então, ore a Ele pedindo o Espírito Santo, que é a força ativa dele, para conseguir lidar com todas as suas preocupações sem entrar em desespero. A terceira coisa que você precisa fazer para que Deus seja um refúgio e força para você é: entre para a família mundial de testemunhas de Jeová. Entre para a família mundial de testemunhas de Jeová. Como já vimos, as testemunhas de Jeová são uma fraternidade mundial de pessoas que amam umas às outras. Elas sempre se reúnem para receber instrução e encorajamento da palavra de Deus. Sempre se reunir com irmãos na fé vai fortalecer a sua confiança em Jeová. Veja, por exemplo, o incentivo que nós temos aqui em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Esse incentivo é dado a todos aqueles que servem a Deus. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Esse é um incentivo para você também que está nos visitando hoje. Diz assim: e pensemos uns nos outros
para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. Percebeu? O objetivo é que nós nos reunamos para nos encorajar uns aos outros, para nos estimularmos às boas obras. Quando nós nos reunimos com pessoas que amam a Deus, nós somos motivados a fazer coisas boas. E por assistir a reuniões como esta, que você está assistindo, você vai estar cercado de amigos amorosos que ajudam uns aos outros em tempos de aflição. Então nós o incentivamos a estar presente em outras reuniões também, como esta. Por falar nisso, uma reunião importante para a qual você está convidado acontecerá no dia 4 de abril deste ano. Neste dia, as testemunhas de Jeová no mundo todo vão se reunir para celebrar a morte de Jesus e aprender como ela tornou possível que tenhamos uma forte amizade com Deus e um futuro maravilhoso. Nessa reunião, você vai aprender sobre as duas maiores expressões de amor. De Jeová, por ter enviado o seu Filho para morrer em nosso benefício, e de Jesus, por voluntariamente ter dado a sua vida para abrir o caminho para que nós pudéssemos então ter a vida eterna. Então você vai aprender o que você precisa fazer, pontos adicionais para que você possa encarar o futuro com confiança. E vai ter a plena certeza de que nós podemos e vamos ter um futuro maravilhoso e você também vai poder estar lá. Neste discurso, nós vimos várias maneiras em que Deus nos ajuda a encarar o futuro com confiança. Vamos relembrar? Ele faz isso de diversas maneiras. Por exemplo, por nos prometer um futuro maravilhoso. Nós vimos uma descrição desse futuro quando lemos Isaías 65, 21 a 23. Não haverá guerras, não haverá crimes, não haverá violência, todos poderão viver felizes, em paz e união por toda a eternidade. Também nós vimos que nós podemos ter confiança no futuro porque Jeová nos dá ajudas agora, por meio da sua palavra, a Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia e esforçamos para colocar ela em prática na nossa vida, nós então recebemos ajudas de Jeová agora, como ter paz, força e coragem, paciência e sabedoria para lidarmos com as dificuldades que temos que enfrentar. E também vimos que por meio da fraternidade mundial de irmãos, Jeová nos eles ajudam uns aos outros a passar por tempos de aflição. E Jeová usa a sua fraternidade mundial para nos ajudar. Nós também vimos que para aqueles que estão nos visitando hoje, que ainda não são testemunhos de Jeová, Jeová também pode ser um refúgio e força para eles. Então, como Jeová pode ser um refúgio e força para você? Vamos relembrar também? Primeiro, por estudar a Bíblia. E você pode fazer isso gratuitamente com as testemunhas de Jeová. Vai ser um prazer compartilhar com você o conhecimento da Bíblia sobre Deus. Também por lançar a sua ansiedade sobre Deus, na certeza de que Ele vai cuidar de você. Isso significa que você não fica desnecessariamente preocupado com coisas que estão além do seu controle. Mas você como que passa a responsabilidade para Deus cuidar para você, ou te dar a força necessária para lidar com aquele problema. E também por você entrar para a família mundial de adoradores de Jeová, assistindo regularmente às suas reuniões. Nessas reuniões, você vai ser estimulado ao amor e às boas obras. E vai estar com pessoas que amam umas às outras, que ajudam umas às outras em tempos de aflição. Eu gostaria de repetir a pergunta que nós fizemos no início deste discurso. Você está interessado no futuro? Só o fato de você estar ouvindo este discurso agora mostra que você deseja ter um futuro brilhante para você e para sua família. Os problemas e as dificuldades que enfrentamos hoje fazem com que muitos não tenham nenhuma esperança para o futuro. Não tenham esperança de um futuro melhor. Mas nós temos essa esperança, porque nosso Deus, Jeová, que é o grandioso Criador, nos promete isso. E o futuro que Jeová nos promete vai ser muito, muito, muito melhor do que conseguimos imaginar. E de acordo com as profecias bíblicas, nós estamos mais perto do que nunca desse futuro. Então, que sigamos em frente, sempre confiando em Jeová, porque Ele nos garante que nós podemos sim encarar o futuro com confiança. Sobre 74.600.000 resultados data.
10 modelos de direct de 10 modelos 10 modelos English. Olá. Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui você vai encontrar vídeos sobre temas como fé, English V, sobre 8.400.000. Espero que você tenha gostado do meu canal no YouTube. Neste canal, eu compartilho com vocês as reflexões sobre a fé, a esperança e o amor de Deus. Quero agradecer a todos que me acompanham e me apoiam nessa missão de levar a palavra de Deus para o mundo. Se você gostou dos meus vídeos, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima!